Olá, nesse vídeo vamos preparar o modelo para a extração da documentação. Mostraremos como realizar o diagnóstico e a correção do modelo, organizar marcas automáticas, e como configurar e executar a numeração. A preparação do modelo tem como objetivo identificar e reparar inconsistências, como por exemplo peças que possuam registros inválidos, e que podem vir a causar problemas durante a etapa de marcação e de extração da documentação. Com o modelo dos acessos e pilar aberto no tecla Structures, podemos acessar o menu Arquivo e em Diagnosticar e Corrigir. Encontramos as opções para realizar diagnósticos e correções no modelo, no banco de dados da biblioteca, em Numeração e Utilitários. Vamos realizar diagnósticos e reparações do banco de dados do modelo e da biblioteca de componentes. Primeiramente, vamos verificar se o modelo possui inconsistências por meio da opção Diagnosticar o modelo. Caso sejam encontradas inconsistências no modelo, ao finalizar o diagnóstico, será aberta uma lista contendo as suas informações, e se são recuperáveis. Quando não são encontradas inconsistências no modelo, na barra de informações inferior, podemos verificar uma mensagem informando que o banco de dados foi diagnosticado e está correto. Para corrigirmos as inconsistências classificadas como recuperáveis, podemos acessar o menu e em Diagnosticar e Corrigir, selecionar Reparar o modelo. Em seguida, podemos diagnosticar o banco de dados da biblioteca, e caso sejam encontradas inconsistências, será aberta a janela de lista. As inconsistências classificadas como recuperáveis, conseguimos corrigir por meio da opção Reparar banco de dados da biblioteca. Já as demais, podem estar relacionadas a problemas em componentes que criamos, como por exemplo a falta de uma linha. Esse tipo de inconsistência deve ser verificada pontualmente caso a caso, corrigindo o componente. Por se tratarem apenas de avisos, podemos inicialmente ignorá-los. A partir do momento que verificamos o banco de dados, o próximo passo é configurar a numeração das peças do modelo. Na aba Desenhos e Listas, em Configuração de Numeração, podemos acessar a configuração de numeração. Além da configuração Standard, temos outras opções de configuração que podem ser utilizadas. Na aba Numeração, configuramos as marcas de forma geral para todos os elementos. Já na aba Numerar Família, podemos configurar as marcas por série, atribuindo diferentes comparações por elemento, por exemplo. Na aba Numeração, em Opções, podemos definir algumas configurações da numeração, como habilitar ou desabilitar a renumeração de todas as peças, reutilização de números descartados e a verificação de peças padrão. Vamos marcar a primeira e segunda opção. Logo ao lado, ajustamos quais itens devem ser comparados para a definição de marcas diferentes, como por exemplo, furos, armaduras, objetos inseridos, e tratamento superficial, e a sua tolerância para cada material. Assim, por exemplo, uma peça de concreto cuja armadura varia mais do que 0,10, deve considerar uma nova marca. Em ordem da organização da posição do conjunto, podemos organizar por Y, decrescente, e depois por X, crescente, para que a numeração seja realizada da esquerda para a direita, e de cima para baixo, considerando a vista em planta. Podemos salvar essa configuração como numeração inicial e clicar em Aplicar e OK. Neste vídeo, vamos mostrar como executar a numeração do tecla, usando como exemplo o pilar central de 8 metros inserido anteriormente. Para selecionar todos os objetos que compõem este pilar, podemos tanto explodi-lo, quanto habilitar a ferramenta de seleção de objetos em componentes. Após a seleção, em Executar a numeração, selecionar a opção Numerar série dos objetos selecionados. A marcação do tecla, que acabamos de realizar, cria a numeração para todos os elementos da peça selecionada, como a geometria, armaduras, entre outros, e é importante para a criação de alguns tipos de desenho. Entretanto, para a marcação de locação em obra, iremos utilizar o ACN. ACN
ou números de controle, são números adicionais que podem ser usados para identificar peças em um modelo. Use números de controle se precisar fornecer números adicionais e exclusivos a montagens, independentemente de seus números de posição. Para configurarmos o ACN, em Configuração de Numeração, na aba Desenhos e Listas, podemos clicar em Atribuir números de controle. Na janela que se abre, podemos realizar a numeração por série ou para todas as peças selecionadas. Definir o prefixo e o número inicial, caso tenha sido escolhida a opção de numeração por série. Em qual número começará a numeração? O valor do degrau, ou seja, o valor de acréscimo em relação à marca anterior. Renumerar ou não, uma peça que já possua o número de controle. Definir as direções de marcação. E se a UDA de marcação será aplicada à peça principal ou ao conjunto. Ao ajustar as configurações, podemos selecionar as peças que desejamos aplicá-las e clicar em Aplicar e Criar. É válido lembrar que para criar a numeração ACN em todos os objetos, é necessário habilitar a seleção de objetos em componentes, ou explodi-lo. No painel de propriedades, após a conclusão da numeração, podemos visualizar o número de controle criado para cada peça. Para que essa informação fique disponível no painel de propriedades, podemos personalizá-lo. No menu do tecla Configurações, em Personalizar, podemos editar o painel de propriedades. Na janela que se abre, ao lado esquerdo, podemos selecionar os elementos para os quais desejamos ajustar o painel de propriedades. Localizar a UDA, número de controle, e arrastá-la para o item Formas do painel de propriedades. Após os ajustes, clique em Salvar tudo. Para as armaduras, uma outra maneira de realizar a numeração, além da marcação realizada pelo tecla, é por meio da ferramenta Reinforcement Sequence Numbering, disponível na Warehouse, cujo link está disponível na descrição deste vídeo. Após o download e instalação dessa ferramenta, é necessário reiniciar o tecla, para podermos localizá-la no painel de aplicações e componentes. Assim como outras aplicações e componentes, clicando-se 2 vezes sobre a ferramenta, abrimos a sua caixa de diálogo para editar suas configurações. E após os ajustes, basta selecionarmos os elementos para os quais desejamos criar a numeração, e clicar em Atribuir números de sequência. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.